Perfil da professora Ângela Maria Paiva Cruz. Licenciada e bacharel em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É professora associada do Departamento de Filosofia da UFRN. Tem desenvolvido atividades acadêmicas na área da lógica e filosofia formal, com ênfase nos temas de modelagem e lógica não clássica, modelagem do discurso, representação do conhecimento, epistemologia e modelagem de conceitos. Tem experiência em gestão universitária, pois foi vice-reitora na gestão do professor Ivonildo Rego e é a atual reitora da UFRN. Bom dia. Perfil do professor José Daniel Diniz Melo. Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em Engenharia Civil, também pela UFRN. Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade do Maine, Orono. Doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade do Estado do Colorado. Pós-doutor e professor visitante do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica da Universidade de Stanford. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia de Materiais e diretor do Centro de Tecnologia da UFRN. Bom dia, certo? Eu sou Lucas Fivario Martins, graduando do curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, certo? Vamos começar com uma pergunta mais aberta, certo? Que balanço a senhora, professora Ângela Cruz, faz seu mandato em curso? E, nesse sentido, que experiências pretende manter e em que pretende inovar? Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Glícia, a Edna e todos os professores e estudantes que colaboraram com a organização desse talk show. Acho que não está debate hoje, porque vai ter oportunidade para outro momento que vocês discutirem. É importante registrar que nós temos uma avaliação da Comissão Própria de Avaliação, que foi feita no primeiro semestre de 2014, mostrando que a nossa gestão, nós tivemos uma aprovação nos 3 segmentos, professores, técnicos e estudantes. Essa aprovação se dá, em média, em 80% de aprovação. Isso significa que da avaliação nós extraímos em que nós estamos, e aí eu já começando um pouco na resposta para o Lucas, do que nós avançamos e para o que é que nós queremos inovar na próxima gestão. Avançamos muito na inclusão. O Bacharelado de Ciência e Tecnologia é um exemplo da inclusão que fazemos na universidade, além da política de cotas, do argumento de inserção regional do interior. Fizemos adesão ao Enem-Sisu. Nós avançamos muito e caracterizamos com mais qualidade a presença da UFRN nos campos de interior. Internacionalizamos a universidade de uma maneira mais forte. Hoje tem política aprovada pelos conselhos superiores para a mobilidade docente e discente e tem orçamento. Então, estamos mais fortes na internacionalização. Na inovação tecnológica, nas reformas dos projetos pedagógicos, nós crescemos muito na avaliação. A graduação, inclusive o bacharelado, que já teve uma primeira avaliação com nota 4, e as engenharias subsequentes com 4 e 5. Avançamos na pós-graduação, crescemos ainda no número de cursos de matrículas, mas a média da qualidade dos conceitos da pós-graduação cresceu enormemente na última avaliação, mais do que a média nacional.
Nós crescemos na inovação tecnológica. Quando assumimos, tínhamos 24 pedidos de registro de patente. Hoje nós temos 95 pedidos de registro de patentes. Nós queremos avançar com a interiorização, nós queremos ainda fazer uma expansão em áreas estratégicas na universidade, na graduação e na pós-graduação, mas principalmente buscar um grande esforço na busca de qualidade, na excelência, e isso vai se dar pela reforma dos projetos pedagógicos, pela infraestrutura que a gente quer melhorar cada vez mais. E, evidentemente, avançar nas características da universidade como uma universidade de referência no Brasil e fora do Brasil. Bom dia. Meu nome é Paulo Roberto, eu sou aluno do Ciência e Tecnologia. Também sou graduado em Engenharia Mecânica, terminei em 93. E a pergunta que eu tenho aqui é a pergunta do aluno José Lindenberg de Andrade. O que os senhores podem fazer em relação à demora das licitações que atrasam e às vezes até paralisam a construção ou a manutenção de espaços de estudos e conveniência de salas de aulas e de compras de equipamentos, bem como impossibilitam a realização de obras de acessibilidade? Obrigado. Agora vai. Bom dia a vocês. Eu agradeço aqui a professora Glícia pela iniciativa, acho que inovadora aqui na universidade. E agradeço a vocês pela presença também. Eu até pedi à professora Ângela para responder essa pergunta, porque ela afeta muito diretamente a experiência de gestão que eu estou tendo agora na direção do Centro de Tecnologia. Como vocês sabem, vários de vocês farão curso de engenharia de segundo ciclo. A gente tem uma obra que está com um atraso muito grande, que é essa obra do prédio das novas engenharias, que acabou ficando conhecido como Minhocão. E acho que seria muito fácil para a gente chegar aqui e fazer algum comentário, alguma promessa que não fosse verdadeira. O que existe hoje na universidade é que as universidades elas estão sujeitas à mesma legislação que exige licitação de qualquer setor público do país. Então, a exigência de licitação, quando uma obra atrasa, existe todo um procedimento de multar essa empresa, depois a empresa não concluir, vencer o prazo, e a instituição tem que licitar mais uma vez. Isso foi o que aconteceu com o Minhocão, que está com atraso de 2 anos, essa obra. Como é que se resolve isso? O caminho para se resolver isso é através de uma mudança na legislação que dê mais autonomia de gestão às universidades. Sem essa autonomia de gestão nas universidades, nós estamos sujeitos a essa legislação e não tem como a universidade buscar caminhos de ter mais agilidade nessas obras. Então, eu estou colocando isso porque a professora Ângela, hoje, ela preside a Comissão de Autonomia das Universidades ligadas à ANDIFES. Então, a Associação de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior do país tem uma comissão para isso, que é presidida pela professora Ângela. É com essa mudança de legislação que a gente vai poder ter um processo muito mais ágil e eficiente de licitação de obras. Então, é essa experiência que a professora Ângela vai trazer para a próxima gestão. A gente acredita que, com a renovação de Congresso e com essa proposta que está sendo submetida, é possível, sim, mostrar aos parlamentares que as instituições, universidade, não podem funcionar como órgão que simplesmente trata de burocracia. Tá? As universidades precisam de muito mais agilidade. Obrigado. Bom dia, meu nome é Ingrid Nathalie. Eu vou fazer a pergunta proposta pela graduanda
Thaís Viviane Nascimento. Uma polêmica recente na comunidade acadêmica é o acesso de alguns alunos ao restaurante universitário sem pagar, pulando a catraca. Os defensores dessa prática alegam que na UFRN há muita burocracia para conseguir o auxílio alimentação e que esse benefício não consegue amparar todos os que dele precisam, tornando assim a pulada de catraca legítima. Já quem é contra a corrupção, mesmo nas pequenas ações, promete filmar os que pulam e exigir punição para eles. Qual a posição dos senhores nessa questão específica e que medidas prometem tornar caso sejam eleitos? Ingrid, eu agradeço muito essa pergunta para esclarecer a comunidade universitária do que está sendo feito. Mas antes disso, gostaria de complementar a resposta do professor Daniel, dizendo que além dessa medida nacional que precisamos fazer, já entregamos um documento à Presidência da República e ao MEC para que esse projeto de lei orgânica de autonomia das universidades seja aprovado pelo Congresso em 2015. Faremos também uma reestruturação, estou fazendo isso agora como reitora, uma reestruturação da Superintendência de Infraestrutura, que tem o tamanho da Superintendência de 5 anos atrás. Então, a universidade cresceu muito, nós precisamos reestruturar, e estamos fazendo, e vamos fazer mais sobre a reestruturação da infraestrutura. O restaurante universitário, nós estamos com uma comissão de sindicância que foi aberta para apurar esses fatos, as medidas serão tomadas, e também uma outra forma física de organizar a entrada dos alunos. Uma catraca é algo que até eu pulo, né? Então... mesmo que não tenha feito o alongamento, eu pulo. Mas, se eu quiser, na verdade, né, se eu não tivesse compromisso com o nosso programa de assistência estudantil. Restaurante universitário tem atendimento diário dos estudantes que procuram para obter qualquer tipo de assistência, de bolsa permanência ou de bolsa acadêmica. A Pró-Reitoria de Ações Estudantis tem todo um trabalho de receber as demandas dos alunos. E até nos campi onde a gente não tem a forma do aluno se alimentar num restaurante, né, que ainda está faltando em Caicó, é um projeto nosso, está faltando em Currais Novos, é um projeto da próxima gestão, nós temos a Bolsa Alimentação, para que ele não use indevidamente o restaurante universitário. A Bolsa Alimentação é custeada pelo PENAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. E quando nós discutimos o orçamento, já fica planejado quanto vamos usar no restaurante, na residência, etc. Então, manter na Pró-Reitoria a assistência ao aluno para que ele procure o apoio à alimentação e residência e outras bolsas, e a medida física lá no restaurante será adotada para botar uma forma de entrar mais organizada para todos os que chegarem. Então, é importante a gente ter respeito às regras da assistência e desse orçamento que nós decidimos e construímos de forma participativa com os estudantes. O DCE participa todo ano da nossa discussão sobre o orçamento da universidade. Obrigada. Bom dia, meu nome é Arthur, sou graduando do BCT, e minha pergunta é qual a opinião dos senhores sobre o modelo de formação em 2 ciclos, e quais são as chances reais da inserção de novos cursos subsequentes do BCT, a exemplo, engenharia elétrica e engenharia civil. Bom, essa é uma pergunta boa eu vou dividir aqui o tempo com o Daniel, mas é uma excelente pergunta. Desde o início do bacharelado, no início mesmo, há alguns anos atrás, elétrica já queria fazer entrada, e veja, a gente tem que fazer um estudo, uma programação muito bem feita, porque a infraestrutura é pessoal, não é? E uma reorganização dos próprios departamentos de Centro de Tecnologia e de Centro de Exatas e da Terra. Mas eu passo aqui para Daniel, que é o diretor do Centro de Tecnologia, e tem discutido conosco e com a Escola de Ciência e Tecnologia sobre essa adoção de ciclo único para todas as engenharias. Mas essa é uma discussão que sempre está presente conosco. Arthur, eu vou primeiro responder diretamente a sua pergunta. Você perguntou se
qual a nossa opinião sobre a formação de 2 ciclos. Eu sou totalmente favorável a essa formação de 2 ciclos. Então, para deixar a resposta clara, e agora eu vou dizer o porquê. Eu me formei, assim como o colega que terminou engenharia mecânica, numa formação de 1 ciclo só. Estou acompanhando esse processo de formação em 2 ciclos e vejo várias vantagens. Certamente alguns de vocês, alunos que estão aqui, ainda estão para decidir que engenharia vão escolher. Imagine se você tivesse que decidir isso quando está no ensino médio. Então, só esse fato já é uma vantagem muito grande da Escola de Ciência e Tecnologia, essa formação em 2 ciclos. Um segundo fator, que agora está comprovado, é você observar a avaliação que os cursos de 2º ciclo estão tendo com as comissões do MEC. Então, todos os cursos extremamente bem avaliados. Significa dizer que a formação que está sendo dada em 2 ciclos está sendo muito boa. Então, essas são vantagens inquestionáveis. Sobre a entrada de outros cursos, foi outra coisa que você perguntou também. Não vejo problema com a entrada de outros cursos, desde que esse processo seja um processo muito bem discutido entre SCT e Centro de Tecnologia. A gente tem sido uma prática nossa, da direção do Centro de Tecnologia e da direção daqui da escola, todas as decisões e mudanças de decisões são tomadas a partir de conversas, reuniões. Agora mesmo a gente está discutindo esse edital de reingresso de 2º ciclo, que vai ocorrer para o próximo semestre. Já fizemos reuniões, antes de vir para cá eu estava conversando com o Josemar e com Glícia, então tudo é feito com muita discussão. Estou colocando isso porque a entrada de novas engenharias certamente demanda mais infraestrutura aqui para a Escola de Ciência e Tecnologia, não é? Porque são mais alunos que vão ingressar por esse modelo aqui. Então, tudo tem que ser discutido, planejado. Eu não vejo restrição com relação a isso, até porque algumas engenharias já demonstraram esse interesse. Tá? Eu ainda tenho, acho que, 3 segundos, mas eu vou acabar. Obrigado. Bom dia. Eu vou ler uma pergunta do aluno Lucas Sena Vieira Moraes. Outra questão a ser discutida nesse debate é relativa a possíveis efeitos negativos para o aprendizado que podem ser ocasionados pela aprovação recente do novo regulamento de cursos regulares de graduação da UFRN, mais especificamente no que diz a respeito de critérios de aprovação. Com o novo regulamento, a média se tornou menor, caiu para 5, o que pode ser efeito positivo nos índices de aprovação, mas negativo no aprendizado das disciplinas. Como os senhores avaliam essa alteração? Ingrid? Não. Ana Tereza, você traz a pergunta de Lucas, que é muito pertinente. Deixa eu só complementar um pouco a outra informação, que acho que vocês sabem, mesmo os recentes alunos, mais novos alunos aqui da escola, sabem que eu coordenei o programa Reúne, de reestruturação da universidade, quando decidimos por implementar esse modelo acadêmico em ciclos. E programamos de uma forma muito objetiva. Algumas universidades criaram bacharelado sem ter os cursos de 2º ciclo. Nós aprovamos tudo organizado, o 1º ciclo e o 2º ciclo. E temos dado todo o apoio para a escola, acadêmico, de todas as formas, para que a gente tenha qualidade no curso. Resultado disso é a nota 4 e vamos trabalhar para ter a nota 5 na próxima avaliação. Portanto, vocês saberem que nas visitas que nós fazemos em universidades fora do país e em visitas aqui, por exemplo, do grupo Erasmus Mundus, que é um programa de cooperação internacional, a maioria dos modelos que a gente está vendo na área de tecnologia é a de 2 ciclos. Então, é muito bom para nós, academicamente, termos a formação em 2 ciclos e nós vamos fortalecer esse modelo. Os critérios do novo regulamento, quando a gente cria uma norma, principalmente um regulamento da graduação, da pós-graduação, nós passamos um tempo trabalhando o modelo e fazemos avaliações para ter dados históricos, para ver se nós estamos com uma boa norma ou se ela precisa ser reestruturada. Então, nós fazemos isso com todas as normas, por exemplo, norma de concurso. Essa é uma que tem que ter revisão se a gente enxergar que tem alguma coisa gerando
prejuízo acadêmico. Esse é o nosso compromisso, revisar naquilo que não estiver adequado para a nossa instituição. O critério de nota 5, a gente já tem um dado dos semestres, aliás, comparando os semestres que foram aplicadas, o outro critério da média 7 e o critério da média 5. Os dados têm mostrado, a Pró-Reitoria de Graduação mostra esses dados objetivamente, que não houve, numa área, muita aprovação e noutra área, pouca aprovação. Ou seja, parece até agora, o dado está dizendo até agora, que não houve uma modificação na questão ensino-aprendizagem ou no número de pessoas que são aprovadas. Se pensava que na área tecnológica muito mais alunos iam ser aprovados porque a média tinha baixado, isso não está acontecendo. Se em outras áreas onde você tem uma aprovação com alunos com média 8, média 9, média 10, e com a média 5 o aluno poderia ter relaxado e ter passado com nota 5, isso também não está acontecendo. Entretanto, o nosso compromisso é seguir avaliando o regulamento, não só nesse aspecto, mas em outros aspectos, para que a gente aperfeiçoe o regulamento da graduação, que é o que a gente trabalha mais na universidade, é com alunos e com regras para a graduação. Então, é importante que a gente analise esses critérios e a cada semestre a gente vá somando esses dados para que a gente tenha certeza de que a gente não está empurrando para baixo, talvez essa seja a preocupação de Lucas, empurrando para baixo a qualidade acadêmica. Ao contrário, nós queremos fortalecer a qualidade acadêmica. Muito bem, finalizada essa primeira parte, nós agora vamos partir para o segundo bloco, em que nós temos perguntas abertas e que o público pode fazer, tá? Nessa etapa, 30 segundos para pergunta, 2 minutos para resposta, e a gente vai abrir também um direito à réplica, porque a pessoa que perguntar pode não se sentir satisfeita com a resposta. Então, ou pode achar que a resposta foi incompleta, ou pode achar que o viés, o recorte temático da resposta é diferente da pergunta, tá certo? Então, tem essa possibilidade de direito à réplica e também o direito à tréplica, tá certo? Então, a gente está estimando aí um total de 15 perguntas. A pessoa que for fazer a pergunta, por favor, se identifique primeiro e levante a mão, assim, quando um estiver fazendo a pergunta, está nesse processo de réplica, tréplica, tá, o outro já levanta a mão para poder o microfone chegar rapidamente, tá bem? Então, vamos lá, podemos começar já. Bom dia, sou Rafael Pessoa, sou graduando aqui do curso de Ciência e Tecnologia e no início desse semestre eu estive na palestra do professor Leonardo Boff, que a senhora também estava presente, professora Ângela, e lá ele falava sobre quando ele foi para a Alemanha, e ele citou que lá eles estavam formando idiotas especializados. Eu receio que aqui também temos um discurso parecido quando alguns alunos menosprezam disciplinas como prática de leitura escrita 1, 2, 3 e adiante, que os professores sabem muito bem que é assim. Inclusive professores que dizem que tais disciplinas são disciplinas para levantar índice acadêmico, né? E também abrange a outras disciplinas como ciência, tecnologia e sociedade. Eu queria saber se a senhora tinha conhecimento dessas coisas, assim, e quais medidas e ações a senhora pretende tomar. Bom, essa é uma questão importante que diz respeito a projetos pedagógicos, não é? E a postura didático-pedagógica em relação aos componentes curriculares e à comunidade acadêmica.
Projetos pedagógicos, temos trabalhado de uma maneira que garanta a flexibilização, a inclusão de disciplinas que formem para a cidadania. Tá? E você fez uma pergunta aí se eu tenho conhecimento. Evidentemente que os currículos eles têm que obedecer diretrizes curriculares. Por mais que nós queiramos flexibilizar um currículo e deixar um currículo totalmente à oferta, a escolha feita pelo estudante, nós precisamos garantir, isso as coordenações, núcleo docente estruturante tem defendido, que esses componentes curriculares tenham uma garantia de presença e serem trabalhados aqueles conteúdos mínimos nos componentes dentro do projeto pedagógico. No entanto, nós sempre, e isso está no nosso PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, e no nosso plano de gestão, que a formação que nós queremos dar tem que ser para formar cidadãos, e eu acrescento mais, não cidadãos brasileiros, mas cidadãos do mundo. Por isso que flexibilidade, componentes curriculares que formem para a cidadania, atividades de extensão, cultura, isso precisa precisa fazer parte cada vez mais da nossa atividade. Então, estamos trabalhando muito com a curricularização da extensão universitária. As atividades que vocês fazem de extensão precisam ser contabilizados no projeto e estão sendo contabilizados. Esse é um respeito à formação das pessoas e o aluno deve procurar, sim, esses componentes para enriquecer a sua formação. Lembrando que é rica a formação também, mais específica da área, mas a visão de mundo e de sociedade precisa ser adquirida e construída nessas oportunidades com a extensão universitária e também com essas ações de mobilidade que vocês podem ter no Brasil e no mundo. Rafael Pessoa, está satisfeito? Então podemos passar para cá. Arthur, rapidamente aqui, olha, seu nome? Rebeca. Depois da Rebeca, quem já levanta a mão para o Arthur se posicionar, tá bem? Bom dia a todos, bom dia aos candidatos. Eu gostaria de saber o que está sendo feito para melhorar a segurança no campus e o que vocês pretendem ainda fazer, porque arrombamentos, assaltos, invasão nos banheiros femininos no setor 3 está acontecendo. Eu gostaria de saber quais são as propostas. Bom, Rebeca, da segurança do campus, nós estamos com outras licitações para sistema de monitoramento. Hoje, segurança nas cidades, que a universidade é uma cidade, no interior a gente tem campos também, que são também, hoje já estão sentindo muito o efeito da violência e da insegurança, que infelizmente está aumentando muito nas cidades brasileiras. E, primeiro, reforçar a questão tecnológica. Os modelos de câmera e os locais de colocação de câmera. A gente tem uma central de monitoramento que ela foi reestruturada na nossa gestão. Ela está bem ampliada, nós temos vários monitores, temos como varrer as informações que do que está acontecendo no campus. Depois, carros, comunicação, sistema de comunicação e mudança na forma de organização das equipes de segurança. Não é apenas parado no lugar que os seguranças vão dar conta da segurança. A questão tecnológica, a questão da informação circular e chegar onde estão as pessoas, para que a gente acesse. No caso de um evento que a própria segurança tem autonomia para resolver, ela resolve. No caso de um assalto, a gente tem que chamar a polícia. A gente já teve resolução, felizmente com sucesso, de um assalto, porque eles souberam a tempo e chamaram a polícia. Os dados indicam que a segurança, apesar de ter crescido a violência e a insegurança em Natal, nós tivemos uma melhoria, felizmente, por esse reordenamento e esse planejamento, nós não tivemos um crescimento
na insegurança no campus. Entretanto, reconhecemos que não só no campus, mas onde os nossos estudantes estão, nós buscamos, de forma complementar, o apoio da polícia quando ela é necessária em casos de assalto. Aqui dentro é a nossa segurança que está se reestruturando e se equipando tecnologicamente. Satisfeita, Rebeca? Então, próxima pergunta. Sou graduando aqui da BCT, chamo Arthur Diniz. Gostaria de saber dos senhores qual a opinião dos senhores acerca da mobilidade acadêmica e como os senhores pretendem fortalecê-la ao longo caso sejam eleitos, ao longo da próxima sessão. Bom, a mobilidade acadêmica, como é que nós temos tratado? Regulamentando, tá? Porque temos temos ações e demandas e programas hoje, como Ciências Sem Fronteiras. A universidade está trabalhando de maneira muito forte. Nós estamos com o nosso Instituto Ágora, que está oferecendo mais de 70 turmas de línguas estrangeiras para os nossos estudantes. Nós estamos incentivando cada vez mais que o estudante que não tenha condição de pagar uma escola de línguas, que ele faça os cursos do Ágora. Então, isso tem aumentado gradativamente. Só que nós não tínhamos uma resolução de mobilidade decente para dizer como é, quando, em que situações e que apoio o estudante pode ter e também o professor. Nós regulamentamos, aprovamos no CONCEP normas sobre mobilidade nacional e internacional e também a questão do orçamento, porque a Bolsa Mobilidade ainda não estava prevista entre as modalidades de bolsa. Às vezes um aluno conseguia um projeto fora, mas ele não tinha condições de ir a Brasília, por exemplo, cuidar da sua documentação, de vistos, etc. Hoje nós temos como apoiar os estudantes que estão em vulnerabilidade econômica, para que eles tenham a condição, não é, de se deslocar e passar um tempo fora. Como é que nós queremos cuidar da mobilidade? Como um fator que gera muita qualidade na formação. Por isso, quando formos discutir o orçamento, nós vamos estar sempre colocando entre as bolsas e os auxílios aos estudantes, em que medida nós vamos apoiar de maneira no orçamento mesmo, que é isso que ajuda a gente a fazer a mobilidade, como é que a gente vai orçamentar essa mobilidade e dar condições para os nossos estudantes terem essa participação. É uma questão fundamental para a qualidade acadêmica, para a universidade ser de excelência acadêmica, se os nossos professores e os nossos estudantes tiverem também essa participação e esse período de estudo em outras instituições. É prioridade muito grande na nossa gestão futura e é agora também. Está satisfeito, doutor? Então, passamos para a próxima pergunta. Por favor. Bom dia a todos, bom dia aos professores candidatos. Meu nome é Ramon, sou aluno daqui do curso de bacharelado Ciência e Tecnologia, segundo semestre. Eu primeiro gostaria de parabenizar a senhora pela gestão, né, que eu acompanho desde o ensino médio e das lutas lá de Santa Cruz para a revitalização da universidade, né, da minha cidade. Enfim, mas aqui, né, desde que eu entrei na ECT, a gente vê que existe uma tentativa, né, muito boa e a intenção é muito boa de se fazer uma gestão democrática, né, aqui na universidade. Só que o grande problema é que, na maioria das vezes, a gente não tem conselhos que realmente representam todos os segmentos da universidade. E hoje a gente tem, na verdade, né, conselhos que ficam à mercê, muitas vezes, somente da opinião de um dos grupos, né, na nossa universidade, que deveria ser tripartida, né, entre os estudantes, os técnicos e os professores. Só que muitas vezes a gente vê que os conselhos não representam esses três segmentos da universidade, muitas vezes tomando medidas antidemocráticas,
como nós tivemos aqui na nossa Escola de Ciências e Tecnologia. Inclusive, eu até entrei com a representação lá na ouvidoria por causa disso, mas por causa do entendimento, né, que o Conselho é soberano, nada foi feito. Enfim, qual é a opinião de vocês sobre isso, sobre a representatividade dos conselhos, e se é uma coisa que deve ser assim, na opinião dos senhores, ou que deve ser alterado? Obrigado. Obrigada, Ramon. Sua pergunta é excelente, tá? A gente tem que ter o exercício sempre presente da crítica para fazer as propostas de melhoria. Em relação... Você é de Santa Cruz, então. Você sabe o quanto foi transformado aquele município depois de UFRN e IFRN. Isso é a presença do ensino público federal no interior do Estado, que é uma diretriz da nossa gestão e dos nossos desafios do futuro. A gestão democrática, isso está no nosso PDI, no nosso plano de gestão, ela é participativa, democrática, e numa forma específica definida nos nossos estatutos e regimentos. Então, nosso estatuto e regimento, eles são da década de 90, tiveram algumas reformulações, algumas emendas. A universidade está muito maior e muito mais complexa, e é um compromisso nosso iniciarmos uma discussão sobre a reformulação de estatuto e de regimento. Isso é necessário, por mais que estivéssemos satisfeitos com a organização dos conselhos, mas há outros aspectos que precisam ser revisados. Por exemplo, aqui eu cito, cadê Josemar? Uma escola que tem um curso que tem 1.120 alunos entrando por ano, não pode ter um coordenador só. O curso que tem 40 alunos ano, também tem um coordenador só. Então, essa é uma discrepância na universidade que nós precisamos corrigir. E por que eu não faço? Por que eu não coloco, eu peço um nome, que vocês escolham outro coordenador para a gente fechar aqui? Por problemas no Estatuto e Regimento. Então, vamos revisar assim. A participação se dá, eu diria que a democracia acontece, a participação acontece, mas ainda precisamos ter uma reestruturação dessa participação pela modificação das estruturas que a universidade teve. A própria escola está em discussão sobre a sua estruturação. As unidades acadêmicas, como a escola, estão todas trabalhando com a Pró-Reitoria de Planejamento para uma reestruturação, inclusive, da forma de organização dos seus conselhos. Esse é o nosso compromisso, não é, para a próxima gestão, a gente ter as unidades acadêmicas com uma visão e uma participação mais plena. Obrigada. Ramon, quer complementar a pergunta? Quer algum esclarecimento a mais? Está satisfeito? Ok. Então, podemos passar para a próxima. Bom dia. Eu sou o Nelis Nelson, aluno daqui da SCT. Nelis Nelson. A minha pergunta direcionada aos candidatos é referente aos planos que vocês têm para identificar os problemas, tanto da universidade como um todo, na parte acadêmica do ensino, tanto para a SCT, mais especificamente. Quais os planos para identificar os problemas e como pretendem fazer com que haja uma melhoria no ensino, uma otimização na qualidade do ensino, visando a redução da evasão dos alunos de ciência e tecnologia e aumentar, consequentemente, o índice de aprovação. Bom, boa pergunta, Nelis. Como é que nós identificamos essa questão do que está acontecendo na comunidade acadêmica? Até por essas formas de representação nos conselhos, de participação dos diretores e dos representantes das unidades acadêmicas, nos fóruns de discussão, nos conselhos superiores, no fórum de coordenadores, no fórum de vários fóruns que nós temos na universidade, nós obtemos as informações
sobre o estado dos projetos pedagógicos, das condições de infraestrutura, das demandas de cada setor. Então, nós temos uma escuta permanente, porque nós nos reunimos constantemente com os diretores, nos conselhos e nas reuniões de fórum, nós sabemos dos projetos e das demandas. Os conselhos, no caso aqui a Escola de Ciência e Tecnologia, apresentou para a nossa gestão uma avaliação da questão da infraestrutura, da questão acadêmica, de vários aspectos. Tem um pouco tempo para falar, mas é importante que vocês saibam que nós temos conhecimento e adotamos as providências, no caso da ECT, primeiro, para a expansão da escola. Esse projeto está em fase de conclusão, nós deveremos licitar no início de 2015. A reestruturação do seu regimento, que é uma das dificuldades, né, apontadas, inclusive, na pergunta anterior, a questão da representatividade, da forma de organização da própria escola, e do ponto de vista da estruturação das turmas, que apoio nós vamos dar para que se diminua, se aumente a taxa de sucesso e se diminua a evasão. Evasão nas universidades públicas e privadas no Brasil tem sido um grande problema. Vocês viram aí que aumentou muito o número de vagas, mas no Brasil caiu cerca de 5% o número de diplomados. Os alunos estão indo para algum lugar e nós precisamos atraí-los mais, não é, nas nossas universidades para que eles fiquem aqui. Isso é política de assistência estudantil, mas também reestruturação de infraestrutura e apoio aos professores para que eles executem as suas atividades com mais qualidade e com mais condições. Obrigada. Ok? Está satisfeito? Quer complementar? Então tem que ser com o microfone que a gente está gravando, tá bem? Então, complementando o meu questionamento, que a questão das assistências estudantis, as melhorias para a universidade e para a ECT, se tem algum plano especificamente para a ampliação das assistências estudantis, até mesmo como bolsista da CASE, que é Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante. Percebo que, mesmo que todo mundo que necessite de atendimento da assistência, não seria suficiente para suprir a necessidade da universidade. E até porque muitos alunos nem sequer têm conhecimento disso. Eu queria também ver quais os planos de vocês para aumentar o conhecimento de tais opções que o aluno tem e quais os planos para ampliar esse ponto também. Ok. Quanto tempo eu tenho? Um minuto? Bom, Neles, conhecimento nós divulgamos sempre na página da PROAI, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, coordenação de curso, professores, quando detectam qualquer problema, eles têm que estar informando a Pró-Reitoria, a direção e a Pró-Reitoria, para ver qual é o tipo de assistência, de ajuda que o aluno precisa. Nós criamos na universidade um apoio, cadê Fred? Fred não estava na outra reunião. Professor Fred, do CT, que é coordenador acadêmico, Jossana, aqui da escola, nós temos trabalhado com o programa Hábitos de Estudo, programa de tutoria, programa de monitoria. E, havendo necessidade da escola, a escola, a coordenação, os orientadores, levarem a demanda para a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e nós fazemos a organização de programas específicos para ajudar a escola. É importante que vocês tenham as informações pela Pró-Reitoria, busquem a coordenação, é seu primeiro interlocutor, seus orientadores, né, seus professores, mas a Pró-Reitoria é quem pode dar apoio e nós buscamos mais orçamento para assistência estudantil. Esse é o nosso projeto. Mas hoje nós temos condições de dar apoio acadêmico, completando, então,
se o Brasil perdeu 5% de diplomados, a UFRN, nesses 4 anos, ganhou 28% a mais de diplomados. Isso é a eficiência da política estudantil que nós queremos priorizar para garantir uma universidade forte. Obrigada. Próxima pergunta. Bom dia, eu sou o Tiago Eric, daqui da Escola de Ciência e Tecnologia. Eu gostaria de contextualizar minha pergunta antes. Eu tenho vários amigos em Ciência e Fronteiras. A UFRN ela presta muito auxílio, um auxílio excelente, está de parabéns, certo? E eu vejo do lado deles, de quem está realmente indo estudar, que nas universidades eles têm jogos, mas não só apenas jogos esportivos, como aqui a gente tem uma competição interna. Eles têm uma competição a nível de conhecimento. Eu sinto falta disso aqui na UFRN, a gente não tem uma competição interdisciplinar de todos os setores, de uma semana, formam equipes e desafios propostos pelos professores dos setores, e os alunos vão ter que resolver esse desafio com conhecimento acadêmico. Eu sinto falta desse tipo de atividade no calendário da UFRN, e eu estou aqui há 3 anos e nunca ouvi essa proposta. Eu já fiz essa proposta algumas vezes, mas nunca ouvi uma proposta parecida. E no Canadá, tem os amigos que estão lá, uns foram até campeões lá. Na Espanha também, um aluno daqui foi campeão lá pelas Ciências e Fronteiras desse tipo de competição, que é uma competição tipo os jogos internos que a gente tem aqui, só que a nível de conhecimento, não esporte físico. Se vocês têm alguma proposta para isso no próximo mandato. E por que não antes? Bom, obrigada, Tiago, pela sugestão. De fato, está vendo como Ciências Sem Fronteiras traz novas visões de mundo, novas visões de universidade? Por isso que nós queremos ter como meta, uma das metas da nossa gestão. Lembre que eu estou na gestão até maio, muita gente vai ainda para mobilidade com apoio da universidade. Nós queremos ampliar essas condições, porque é a visão de mundo, a visão de cidadania, a autonomia do estudante que a gente forma nessa e ajuda a formar nessas experiências. Nós temos tido digamos assim, essas disputas saudáveis do ponto de vista acadêmico, mas na área de esporte, que eu considero também uma questão muito importante para a formação de valores, né, para a formação da cidadania, tanto que vamos aprovar uma política de esportes amanhã no CONCEP, regulamentando as atuações, os projetos, como a gente, professor, aluno e técnico, se envolve cada vez mais no esporte como atividade formativa, mas também como uma atividade de qualidade de vida. Mas essa atividade na área de cultura, há concursos na área literária, na área de música, de produção, esses concursos já estão acontecendo. A sua ideia de mais Olimpíadas do Conhecimento, estão acontecendo algumas aqui em vários setores, aqui mesmo, vocês participam, né, de algumas Olimpíadas aqui eu tenho acompanhado, o IMD também tem participado, alguns departamentos do Centro de Tecnologia, mas a sua ideia é para a gente acrescentar mais incentivo a essas Olimpíadas de Conhecimento. Nós participamos de forma decisiva nas Olimpíadas de Matemática, e Olimpíadas de Física, várias outras, mas eu entendo a sua proposta da gente incentivar essa ação dentro da própria universidade com propostas dentro das áreas, né, de modo a motivar, e esse é um aspecto que eu acredito que motive o aluno, o professor, o técnico, e contribua para melhorar a sua permanência, ou seja, eu estou falando aí de diminuir a retenção ou a evasão dos nossos estudantes nos cursos de graduação e de pós-graduação. Sua ideia é muito importante e a gente não tinha escrito ainda como Olimpíadas do Conhecimento, mas a ideia fica lançada para que a gente acrescente as nossas ações. Muito obrigada. Vou só completar mais ou menos, não é uma questão setorial, é interdisciplinar mesmo, porque eu mesmo trabalho com projetos aqui e em biomédica. Eles mexem, o pessoal de biomédica que nunca pegaram no ferro de solda, mexendo com ferro de solda. O que eu
propus, sugeri ou questionei é justamente uma Olimpíada mesmo, que integralize. Tipo, equipes mistas de setores de humanas, setores de exatas, biomédica, para até mesmo desmistificar, quebrar esse conceito de setor disso, separar, integralizar mesmo esse tipo de coisa. Tiago, né, seu nome? Tiago, eu queria fazer um comentário rápido sobre isso, que uma das coisas que você falou e porque, se vocês concordam com a ideia, por que é que não fizeram antes, né? Na verdade, eu vou pegar o exemplo, como eu estou na direção do Centro de Tecnologia, eu vou pegar o exemplo limitado ao Centro de Tecnologia, junto com a ECT. Nós fizemos, há um ano atrás, uma chamada Gincana Tecnológica, que é dentro dessa ideia. Como não envolvia a instituição toda, era Centro de Tecnologia, mas a gente envolveu a Escola de Ciência e Tecnologia. Nós colocamos 2 temas para os alunos, que era meio ambiente e acessibilidade. Se vocês observarem nessa parada que tem logo aqui, tem um mapa. Isso foi o projeto de um aluno, inclusive o projeto vencedor, projeto de um grupo de alunos. Tinha que ser interdisciplinar, as equipes tinham que ser de vários departamentos. Nós colocamos o SEBRAE, o envolvimento do SEBRAE no processo. O SEBRAE fez toda uma orientação de como eles buscarem, por exemplo, recursos para viabilizar a implementação do projeto. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa ver os exemplos de quem está se propondo a fazer alguma coisa. Nós fizemos isso eu acho que é uma ideia fantástica para ser ampliada para toda a instituição. E o mais importante é você ter uma gestão participativa, que pessoas como você tenham esse tipo de ideia e levam as ideias, porque não dá para a reitora chegar aqui, ou o candidato a reitor, e dizer, eu tenho solução para tudo que você colocar, a solução está na ponta da língua, né? Então, é com a gestão participativa que essas ideias são implementadas. Quando a gente teve a oportunidade, a gente já fez isso. Infelizmente, só para completar isso aqui, infelizmente a gente fez uma edição, a professora se afastou para pós-doutorado, e esses eventos precisam ter uma continuidade para poder entrar realmente no calendário. Ela está voltando esse ano, eu pretendo retomar isso no CT. Tá? Próxima pergunta. Aqui. Então, bom dia, eu sou Richel Rotenberg, sou de Comunicação Social e... Richel, isso. E a minha pergunta é referente ao RU. Eu sou bolsista daqui da Escola de Ciência e Tecnologia, saio daqui ao meio-dia e vou almoçar, porque eu tenho aula à tarde. O circular demora muito a passar. Então, normalmente eu chego lá por uma volta do meio-dia e meio, tendo aula de 1 hora. Então, tenho que almoçar, pegar outro circular para ir para o setor 2. Lá, a gente não pode chegar apenas e botar o nosso comezinho num pratinho e sentar. Tem que esperar a galera que está almoçando já sair para poder fazer a nossa refeição. Muita gente sai de dentro do RU para almoçar fora. Eu queria saber se vocês têm alguma proposta sobre uma descentralização do RU para outros setores ou aumento do nível de cadeiras, porque nós fizemos um trabalho semana passada e dizia que o RU oferece 3.000 refeições por turno para os alunos. E lá passam muito mais de 3.000 pessoas, eu acredito. Então, como é que fica isso? A gente vai ter que continuar esperando alguém sair para poder almoçar e correr para a aula, porque tem pessoa que bota falta se não chega em 15 minutos. Ou vocês vão fazer algo que melhore o nosso estilo de vida mesmo, porque é complicado ser bolsista e estudante ao mesmo tempo. Michel, o restaurante universitário precisa ser ampliado. O projeto de ampliação do restaurante está pronto, nós vamos licitar, esperamos começar isso no início de 2015. Vamos passar de 3.000 para 10.000 comensais. Então, é uma ampliação bastante significativa. Entretanto, nós entendemos, pela avaliação que nós temos, que é outra forma de saber um pouco a resposta de um outro aluno aqui, como é que nós sabemos do que está acontecendo na universidade, é a avaliação institucional. Nós temos o retorno das avaliações que são feitas, e nessa que eu me referi no início do ano, essa questão de infraestrutura, espaços para alimentação, essa coisa está colocada pelo crescimento que a universidade teve. Então, nós temos consciência e temos o plano de ter um outro restaurante ou um outro refeitório em outro lugar do campus. Essa discussão de onde será ainda está na mesa, porque nós queríamos fazer aqui junto da escola.
Por que não implementamos o projeto junto da escola? Porque a própria escola apresentou um projeto de crescer. Nós não vamos conseguir implementar a pós-graduação na escola se a gente não tiver mais salas e espaços para os nossos professores, nossos estudantes, nossos técnicos. Então, foi retirada a proposta do RU ser aqui entre o setor 4 e a ECT. Essa aí está abolida e nós temos que trabalhar com a proposta que pode ser de um outro restaurante, de outra natureza, para o centro de convivência ou aqui negociando com o centro de tecnologia lá por perto do núcleo tecnológico. Mas essa é uma decisão, mas em 2015 já vamos começar a expansão do restaurante universitário. Tá? Então, a gente sabe que a alimentação é algo fundamental para quem passa o dia, que não dá tempo de ir embora. Não é? Isso acontece com a gente também, a gente fica por aqui pedindo alimentação e os estudantes precisam acessar o restaurante em condições adequadas. Esse projeto está no nosso plano de obras para 2015. Próxima pergunta. Bom dia. Meu nome é Tiago Barreto, eu também sou graduando do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Minha pergunta é mais voltada à questão da infraestrutura, tanto fora da UFRN, quanto em relação à sala de aula. Na UFRN, por onde quer que se olhe, a gente encontra muitos laboratórios sendo feitos, muitas construções, uma mais bonita do que a outra. E tenho certeza também que dentro desses âmbitos terá melhor ar-condicionado, melhores cadeiras, enfim. Mas acredito que, por outro lado, as que já existem acabam sendo esquecidas, porque a ECT é um empreendimento muito novo, tem só 5 anos, e já podemos encontrar cadeiras quebradas, ar-condicionados não estão funcionando da forma que deveriam. O rapaz aqui, para ajeitar a câmera, ele teve que colocar papel embaixo da cadeira porque ela estava mole. E pensando também na questão de futuro, daqui para frente, o setor 4, cadeiras são de madeira. Eu acredito que algumas escolas públicas, talvez isso nem exista mais. E setor 2 também é horrível, porque tem pichações, enfim, questão também de animais. A UFRN é infestada de gatos e se tiver, sei lá, pode gerar algum problema de saúde, se algum gato adquirir algum tipo de doença, afetar algum tipo de aluno. Eu gostaria de saber quais são os investimentos para a infraestrutura e com essas relações pouco tanto pertinentes. Muito obrigado. Bom, obrigada, Tiago. A infraestrutura da universidade, a gente tem um plano de reestruturação, mas a ideia é que a gente crie um comitê gestor de reestruturação da estrutura da universidade, pelo tamanho que ela ganhou. Tá? Ganhou. Isso é o lado bom do problema de crescer. Tá? A gente se ocupar das estruturas novas que a gente criou, sem esquecer das estruturas que a gente tinha. É importante ressaltar que nós tivemos uma avaliação, uma auditoria agora do Tribunal de Contas da União, avaliando a infraestrutura da universidade, a qualidade da infraestrutura. E as questões de acessibilidade, eles avaliaram e pegaram prédios antigos e prédios novos. A avaliação do TCU é que nós estamos como uma universidade padrão em qualidade. Entretanto, algumas recomendações eles fazem. Não é? Como você está lembrando aqui, alguns espaços estão bons, outros estão precisando de reestruturação. A nossa superintendência de infraestrutura vai ter uma divisão, aliás, tem uma divisão de manutenção, mas ela vai estar reestruturada para dar conta dessas demandas hoje dessa universidade que cresceu tanto. As reestruturações de equipamentos nos setores, elas precisam ser feitas, são encaminhadas pelos diretores de centro, e nós temos orçamento na universidade para manutenção, para repor aquilo que está quebrado, tem que licitar os serviços de manutenção. Isso tudo é ação que são coordenadas, são ações coordenadas entre
pró-reitorias, superintendência e a administração local dos centros. A questão das pichações, a nossa orientação sempre é que pichou, limpou. Pichou, limpou. Então, a gente tem que mobilizar equipes na universidade para limpar as pichações. Algumas delas a gente faz num dia e aparece no outro dia. Mas faz parte da dinâmica da universidade e a gente insiste na ação de fazer a limpeza. Terminou o tempo. Não sei se você não ficou satisfeito. Está satisfeito? Ok. Então, pessoal, nós estamos encerrando o bloco, tá? Temos uma perguntinha aí. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou daqui da ICT. Sobre o que foi falado aí do RU, ele falou também do circular. A maior parte da frota do circular é do direto. Só que a rota do direto passa mais ali na parte central da universidade. Como foi falado, a universidade cresceu muito. E como a parte central dela já estava completa, obviamente ela cresceu no entorno, que é onde passa o circular inverso. E você tem uma quantidade menor de circular inverso. Eu quero saber se tem algum projeto de vocês de pelo menos de igualar o tanto de ônibus, a quantidade de ônibus do direto e do inverso, uma vez que a maior parte dos alunos da UFRN atualmente ficam do lado que passa o inverso. Só que eu acho que por questão de sempre teve mais direto, aliás, nem tinha inverso antigamente, aí ficou mais no direto. Mas quero saber de vocês se tem pelo menos o projeto para, já que não vai aumentar a frota do inverso, pelo menos de redistribuição para igualar o tanto de circular que faz a linha direta e a linha inversa. Obrigada, Patrício, pela pergunta, mas complementando, só o Tiago falou dos animais. Nós temos um projeto de gestão, um projeto estruturante de meio ambiente e qualidade de vida. E hoje ele tem uma coordenação mais fina da professora Fátima, nossa vice-reitora, e nós temos um tratamento, um estudo, com um trabalho feito com a DMA, Divisão do Meio Ambiente lá da Superintendência, junto com pesquisadores dessa área, né, que são, na maioria, do Centro de Biociências, que estão trabalhando essa questão dos animais. A última ação desse programa foi a castração de animais, junto com a Secretaria de Saúde do município. Nós não fazemos ações isoladas, nós fazemos orientações, atuações fundadas cientificamente e administrativamente nas políticas públicas corretas. Então, temos trabalho de ter um controle da saúde e dos animais aqui, mas numa população controlável. Tem universidade que tem cachorro também, tá? Então, eu estou feliz até que a gente só tem gato, porque tem outras que tem gatos e cachorros. A questão do circular, você fez uma pergunta fundamental, Patrício. Temos trabalhado semestre a semestre, junto com o Diretório Central dos Estudantes, levanta a mão, Patrício. Com o Diretório Central dos Estudantes para conseguir o inverso. Nem existia. Foi no final da gestão, professor Ivonildo e Ângela. Conseguimos isso. Depois pedimos o 7º ônibus, que só tínhamos 6. Conseguimos o 7º, reverter a linha Ponta Negra, que não estava mais, e criar uma linha nova, que eu não me lembro o número, 620, alguma coisa assim, que não passava pelo campus. Nós temos que fortalecer. Como é que a gente faz isso? Mostrando dados à prefeitura. Dados. Qual é a quantidade de alunos que estão num ciclo, que estão num sentido, que estão no outro, não é? E, evidentemente, a gente tem conhecimento e tem certeza de que o adensamento populacional se deu em todas as regiões do campus. Hoje o IMD está requisitando que o ônibus passe em frente ao IMD, porque ele desce para Nova Descoberta. Então, nós estamos com a agenda, tivemos uma agenda anterior com a Prefeitura, estamos pedindo uma outra, onde vamos encaminhar novas demandas, inclusive do 8º circular, tá? E fortalecer essa questão do inverso, mas lembre, nós e o DCE nos somamos mostrando dados que convençam a prefeitura e as empresas para que o circular no sentido inverso seja aumentado. E vamos botar na mesa o projeto de VLT, que existe para Natal. Nós temos transporte ruim aqui, porque tem na cidade um transporte precário. Então, nós vamos olhar o projeto do VLT, o professor Anilson vai nos ajudar nisso, nós vamos ver como é que podemos melhorar a questão do transporte no campus com os circulares, porque é transporte público. E os estudantes sempre escolhem o orçamento do Penais para que a gente use nas políticas acadêmicas. Obrigada.
Só para complementar, se for fazer uma pesquisa, por exemplo, da utilização, obviamente o mais usado vai ser o direto, porque é o que mais passa. Tipo, eu vejo gente de outros setores, inclusive, pegar o direto, e acontece, a gente pega o direto, o que mais passa, e vem andando até aqui, quando o bom seria ter o inverso. Alunos de outros setores, aqui do prédio, dos laboratórios das engenharias, que fica para o lado de lá, também pegam o inverso. Aí o que acontece é que a maioria desce na reitoria, e vai andando para suas respectivas salas ou setores, devido à maior quantidade de ser o direto. Aí, uma dúvida que ficou para mim é a quantidade de ônibus que tem no inverso e no direto. Quem que toma conta de quantos ônibus ficam no direto e no inverso? Isso é a Superintendência de Infraestrutura, trabalhando junto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e o Diretório Central dos Estudantes. Então, nós fazemos um estudo, o professor Anilson faz sempre projetos de extensão com os estudantes para fazer dimensionamento desses fluxos, né, dos usuários por amostragem, e nós mostramos com dados estatísticos qual é a demanda que nós necessitamos. Precisamos mostrar dados. Atualmente, o nosso secretário está nos questionando sobre os matriculados. Nós estamos dizendo que temos 40 mil usuários, digamos, no direto, nesse eixo direto. E ele está questionando. Então, nós estamos aperfeiçoando esses estudos e a Superintendência, junto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a Pró-Reitoria de Planejamento, porque os estudantes, o usuário do ônibus não é apenas o estudante de graduação, é o de pós-graduação, nem todos têm carros, usam carros, e técnicos. E o professor também. Tá? Agora, a grande maioria dos usuários são essas categorias, e nós precisamos dimensionar junto com essas unidades, para trazer os dados também de pessoas que circulam sem ser o estudante da graduação. Antes de ir para o último bloco, em que cada candidato terá um tempinho para suas considerações finais, eu gostaria apenas de fazer aqui uma reflexão com vocês, retomando o que disse o graduando Rafael Pessoa. Esse debate que nós estamos fazendo, essa conversa aqui, é fundante para a nossa ação cidadã dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas também fora dela. Tá? É muito importante que cada um de vocês, considerados elite intelectual do Rio Grande do Norte, saiba como se posicionar. Tanto para votar para governador, daqui a pouco vamos fazer isso, quanto para votar para reitor, para presidente da República. Dependendo do candidato à presidência da República que vença esse pleito, mudanças estruturais serão feitas na UFRN. Então, é muito importante ter consciência, votar com consciência. E isso nós estamos fazendo na ECT há muito tempo. E PLE faz isso em vários pleitos. Por exemplo, no reitorado, já é a segunda vez que nós fazemos, tá? Para reitorado. Para vereador, trouxemos os vereadores para cá. Quando houve o pleito para a direção da ECT, fizemos também debate. Então, pessoal, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas cada um de vocês precisa se abrir e tomar, com a força do braço e da mente, a responsabilidade para si. Nós, enquanto estamos vivendo aqui um momento muito importante, olhando para a plateia, eu vejo algumas pessoas brincando. Eu fico estupefata. Apenas isso. Quero acreditar que a maioria consiga vislumbrar a importância desse momento. E lamento que alguns ainda não consigam fazer isso. Tá? Mas esse exercício que nós estamos fazendo aqui, talvez seja muito mais significativo do que outros momentos que vocês vivem na ECT e na UFRN em geral. Pensem nisso quando forem votar, tá certo? Teremos a oportunidade de ouvir aqui a chapa 1, constituída pelos professores... essa aqui é a chapa 2. A chapa constituída pelos professores... Me ajudem. Chesman e Rubens, tá? Chamaremos os dois aqui para essa conversa. E nessa oportunidade eu quero ouvir de vocês uma participação ativa, perguntas como fizeram, contundentes, tá? Perguntas sem muito preâmbulo.
isso está acontecendo, qual é a sua forma de resolver, de minimizar, pelo menos, esse problema, tá? Se cada um de nós tomar para si essa responsabilidade, a UFRN poderá ser ainda melhor, porque boa, nacionalmente, ela já vem considerada, tá? Já vem sendo considerada. O Rio Grande do Norte pode mudar a sua história política, pode mudar. O Brasil pode ser uma instituição melhor, mas não pensando, não, eu tenho de jogar isso para os governantes. Cadê o governo? Não. E você? O que você está fazendo para mudar essa situação? Vamos tomar para a coletividade aqui essa mudança de rumos para o nosso país, tá bem? Bom, com isso, com essa reflexão, nós passamos para o último bloco e aí cada candidato vai ter 2 minutos para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer à professora Glícia pela oportunidade, mas não só agradecer, mas parabenizar pela grande oportunidade que a universidade está tendo com esse tipo de debate. Acho que a professora Glícia, nessa fala final, usou uma palavra muito importante, que é cidadania. A cidadania, ela significa direitos e significa também responsabilidade. Então, a gente vai passar por um processo agora de escolha de quem vai estar à frente da gestão, nessa próxima gestão, nos próximos 4 anos na universidade. E essa responsabilidade que a gente espera de vocês. Eu acho que Patrício colocou, só para citar como exemplo, a questão do transporte. Precisamos fazer melhorias no circular? Precisamos. Mas você não está ouvindo aqui, nem de mim, nem da professora Ângela, vamos botar a circular, compramos 10 ônibus, 15 ônibus e botamos esses ônibus para circular na universidade. Sabe por que você não está ouvindo isso? Porque a pergunta lá do seu colega sobre assistência estudantil, a gente estaria tirando dinheiro da assistência estudantil para botar no ônibus. Então, o que a professora colocou é, precisamos trabalhar junto à prefeitura e mostrar que precisamos de mais linhas, porque senão o orçamento é um só. Vamos tirar dinheiro de assistência estudantil para botar no ônibus, ou vamos trabalhar com a prefeitura. Então, é esse tipo de responsabilidade que a gente precisa ter. A gente está, como a professora colocou, participando de eleições fora da instituição, de eleições na instituição. Então, precisamos ter responsabilidade. Porque quando você está se colocando a um processo desse, você pode prometer várias coisas que não são possíveis de serem executadas. Né? Participação de aluno em conselhos. Ixi, eu estou com 1 minuto aí, vou correr. Participação de aluno em conselhos. Eu acho que você deve procurar também ver os exemplos dos candidatos quando eles estiveram em gestão. Porque a gente pode chegar aqui e dizer, a partir de agora, aluno vai ser maioria nos conselhos e se fosse uma coisa irresponsável. Qual é a minha história no Centro de Tecnologia? Onde eu fui chefe de departamento, incentivei os alunos, e os alunos de engenharia de materiais podem responder isso para vocês, a participar de reuniões departamentais. No Conselho de Centro tem representação estudantil, no CONSEC, os alunos têm vagas, não fizeram a escolha entre eles, eu chamei uma pessoa, que é servidor do CT, para organizar uma eleição entre os alunos para que eles tivessem representação. Reuniões periódicas com os alunos dos CEAs. A professora Ângela tem reuniões permanentes. Hoje mesmo, antes de vir para cá, ela estava procurando saber, querendo falar com o aluno do DCE. Ou seja, é esse diálogo permanente que vocês têm que buscar no exemplo, porque falar, a pessoa chega aqui num debate e fala coisas que às vezes não são verdadeiras. Então, buscar no exemplo. Só para finalizar, a nossa instituição, ela tem um projeto de desenvolvimento. Tá? Esse projeto é claro, vocês fazem parte disso, a Escola de Ciência e Tecnologia faz parte desse desenvolvimento. Precisamos fazer correções daquilo que precisa ser melhorado? Sem dúvida alguma. A professora Ângela está aberta a essas correções e reconhece aquilo que precisa ser melhorado? Reconheceu aqui de restaurante, reconheceu do transporte. Esses rumos precisam ser corrigidos. Mas a universidade tem um projeto, e é esse projeto que nós dois estamos comprometidos com ele. Tá? Obrigado a vocês, a gente espera contar com vocês no dia 11 de novembro. Obrigado. Bom,
Eu quero registrar aqui a presença de Tiago, que é técnico e estudante de mestrado, fruto de uma política institucional de qualificação de pessoas. Hoje, cada programa de pós-graduação tem 10% das vagas destinado à capacitação dos nossos servidores. Tiago nos ajuda aqui na campanha. O professor Zilmar, que é nosso coordenador aí da área de comunicação. Vocês podem olhar nosso Facebook, que é Daniel e Ângela, né? Compartilhe, curtam, divulguem a nossa carta-programa, leiam a nossa carta-programa e vejam que nós temos uma carta-programa que foi resultado de uma escuta que nós fizemos em várias unidades, inclusive a Escola de Ciência e Tecnologia. Depois da eleição, nós vamos construir o plano de gestão. Josemar, também aqui presente e coordenador do curso, a professora Glícia, a professora Edna, não sei se tem outro professor aqui, no meio dos... É porque ela parece uma aluna, né? Pois é. É assim a nossa universidade. Aluno e professor é quase a mesma cara. Mais de 50% de professores e técnicos jovens. Então, é essa universidade que a gente quer fazer com avanços e desafios para transformá-la numa universidade de referência. O nosso site é avançosidesafios.com.br. Avanços e mesmo, letra E, desafios. E o de Ângela e Daniel do Facebook é o Companhia. E aqui tem o link para o Facebook. Leiam nossa carta-programa. Olhe que nós temos uma história de administração universitária. Nós estamos dizendo o que estamos fazendo, como nós avançamos na parte acadêmica, na parte de infraestrutura, na universidade que pelo segundo triênio consecutivo obteve como um título, mas vamos chamar de título, primeira universidade do Norte e Nordeste do Brasil, e se faz com compromisso, com responsabilidade, que não é apenas dos dois gestores. Hoje, eu e a professora Fátima, amanhã, eu e Daniel. Se faz com a participação de vocês, estudantes, dos técnicos, dos professores, cuidando, minuto a minuto, de um programa que nós aprovamos, construindo com vocês. Essa participação aqui, eu quero elogiar mais uma vez a Escola de Ciência e Tecnologia, a disciplina que trata da argumentação. Certamente vamos receber uma belíssima carta ao final, com as propostas que vocês vão ser capazes de construir. E quero dizer a vocês que podem confiar na professora Ângela, no professor Daniel, porque nós vamos fazer dessa universidade uma universidade de referência não apenas do Brasil, mas mundo afora. Para isso, nós precisamos contar com vocês, se engaje a nossa campanha, se junte aos nossos grupos. Hoje nós começamos com o pé direito entrando na Escola de Ciência e Tecnologia. E nós queremos terminar esse trabalho de discussão com a comunidade acadêmica para que a gente construa aquilo que a gente ainda não escutou, certamente a gente vai escutar nesses debates. Então, tenham de nós o nosso compromisso, mas nós queremos que vocês compartilhem conosco dessa luta, desse trabalho de fazer a nossa universidade crescer e a nossa Escola de Ciência e Tecnologia uma referência também no Brasil. Parabéns, alunos, parabéns, professores, parabéns os técnicos dessa escola. Nós queremos contar com vocês para os novos avanços e os novos desafios. Obrigada a todos. Bom dia.